não sou. Amém. A gente não é só Amém. a gente é comunidade presbiteriana. Amém. Graça e paz, Senhor Jesus. Então, irmãos, Amém. boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos vendo pelo modo online, né? Vamos fazer uma oração então, irmãos. Vamos ficar de pé, amém? Amém, Pai. Queremos, Senhor Jesus, fazer uma oração, Pai, de oração de graça, Senhor, agradecer esse dia maravilhoso, as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Queremos te louvar ao Senhor, pois o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Nessa noite, Senhor Jesus, que o Senhor preparou aos filhos a quem o Senhor trouxe aqui presente, a todos que assistirão através, meu Pai, de vídeo, né? Esse culto à palavra, que o Senhor possa alcançar, Senhor Jesus, as pessoas, meu Pai, que necessitam de conhecimento da Tua palavra, que estão presas, Senhor Jesus, ao Evangelho, meu Pai, que não é verdadeiro. Pai, Tua palavra diz lá em Gálatas que o único verdadeiro é o Evangelho de Cristo, meu Pai, o Evangelho da graça do Senhor. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa ser a semente que venha brotar em cada coração. Senhor, tira a distração dos irmãos. Senhor, tira tudo que possa, Senhor Jesus, nos atrapalhar, Senhor Jesus. Queremos te agradecer e entregar esse culto nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Amém. 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 Jesus. Vou passar ligeirinho aqui para vocês uma passagem que está lá em João. João, no capítulo 1, no versículo 16 até o 17. O Evangelho de João relata então, no versículo 16, a seguinte frase: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Porque a palavra de Deus está nos dizendo aqui, irmãos, que a lei, que é algo que o homem tinha que fazer, algo que o homem tem que fazer. A lei é o que o homem faz para Deus, a graça é que Deus já fez para o homem. A lei foi dada por um servo. O que Deus queria que o ser humano fizesse foi dado por um servo. Mas aquilo que o ser humano não podia fazer, o próprio Deus está dizendo aqui, que Ele desceu do céu e fez no nosso lugar. Isso é maravilhoso, essa é a graça do nosso Senhor Jesus. Deus se torna homem, diz Filipenses, reconhecido em figura humana, se esvaziou, não usou de usurpação de ser igual a Deus e se entregou por nós. Sabe, isso é tremendo. E não existe outro evangelho. O verdadeiro evangelho é Jesus Cristo e é esse crucificado. A palavra de Deus fala que estava oculto, o segredo que estava oculto há séculos foi revelado, que é Cristo em vós, para a esperança da glória. Olha só, irmãos, note uma coisa muito importante aqui, onde diz, no versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, né? A graça e a verdade. A verdade da palavra é o Evangelho da graça. A verdade é Cristo. Cristo é a própria pessoa da graça de Deus. Sabe, aonde você vai, se não tem Cristo como centro, não é o verdadeiro Evangelho. Se Jesus Cristo não é anunciado, não é falado, não é pregado, não é ensinado sobre Ele, não é o verdadeiro Evangelho. Paulo diz aos Gálatas que porque vocês estão se desligando do Evangelho da graça de Cristo, pois o qual não há outro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Cristo, nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos aprender uma palavra muito, muito poderosa, que é sobre o novo nascimento, com o nosso irmão Yuri aqui, que eu já quero chamar ele aqui para... Ele vai ministrar essa palavra com vocês. E você que está assistindo a nossa live, curta, comente, compartilha. E você é convidado também a participar aqui conosco. Aqui tem os irmãos que vocês não vêem, mas nós estamos aqui orando por você também. Amém? Glória a Deus. Então, vou deixar a palavra com o nosso preletor aqui, Yuri Shen. Amém? Amém, irmãos. Amém. Antes da gente... Hoje nós vamos estar celebrando o batismo, vou deixar para o final. Eu gostaria de falar hoje sobre regeneração, também é chamado de novo nascimento. Novo nascimento, eu peço para vocês abrirem o Evangelho de João, no capítulo de número 2, no versículo de número
23 em diante. Então, geralmente, quando se fala sobre, vai se expor ali a palavra de Deus sobre o novo nascimento, se lê a história de Jesus com Nicodemos, né? E é o que nós vamos fazer. Mas o Evangelho de João, na verdade toda a Bíblia, ela não é dividida em capítulos e versículos. Assim, o capítulo de número 3 é uma continuação do que João estava escrevendo no capítulo 2. Existe um desenvolvimento, entende? De raciocínio aqui. João começa falando sobre, no capítulo 1, que o Evangelho, que o Diego falou ali, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Depois no capítulo 10 ele vai falando sobre, nós vamos ver, ele fala sobre nascer de novo, ali versículo 12 e 13. Depois nós vamos ver no capítulo 2 ele falando sobre o primeiro milagre de Jesus, que é transformar a água em vinho. Que existe uma analogia que muitos fazem aqui da transformação da vida de alguém, né? Onde o vinho, muitos expositores gostam, né? É a vida de Deus, é como se fosse o Espírito, né? Paulo fala, não vos enchei com vinho, qual a solução, mas enchei-vos do Espírito. Então no capítulo 2 tem uma analogia onde muitos expositores gostam de fazer, né, com a vida espiritual que Jesus veio nos dar. No capítulo 2 ainda, do 13 em diante, ele vai falar sobre, Jesus vai fazer a purificação do templo, né? Onde ele pega a zorraga e bate nos comerciantes. Ele açoita, né? Nós vamos ver ali, tendo feito, no 15, tendo feito uma zorraga de cordas, expulsou do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. Então Jesus aqui não está muito satisfeito, né? Ele já chega ali e derruba tudo que tem ali. Não diz diretamente que ele açoita alguém, mas ele fez uma zorraga para o pessoal sair. Mas enfim, então agora nós vamos aí João ainda desenvolve esse raciocínio. Qual raciocínio? Que ele estava falando sobre ser nascido de Deus, ali no primeiro capítulo. Né? Que ele fala que aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nem da vontade de homem nenhum, mas de Deus. E agora, João vai continuar falando sobre isso. Então, mas aqui, agora nós vamos ver, versículo 23, tá? Vou começar a exposição agora. João 2, 23. Estando ele, aqui está falando de Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Presta atenção. Creram, vendo os sinais. Creram. Perceba que João usa a palavra creram. Eles creram. Muitos viram os sinais e creram. Agora vamos lá. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, eles tinham uma fé, mas essa fé, Jesus não confiava nelas. Jesus olhava para dentro deles e dizia... Ou seja, existe crer e crer. Existem duas formas de crer. Existe uma fé, vê o milagre, vê o sinal, vê o poder, vê a cura e vem. Não, só que aquilo é só emoção. Quando Jesus olha para dentro dessa pessoa, ele não vê realidade. Ele não confia. Então existe uma fé superficial. E essa fé não salva. Não salva. Jesus não confia nela. Mas, agora perceba aqui no versículo 25,
ele diz assim que ele sabia o que era a natureza humana, mas no original está escrito assim, na Corrigida e Fiel, ó, João 2, vou botar aqui na Corrigida e Fiel, João 2, 25, ACF, vai estar escrito assim, não é 1 João, João 2, 25, é o mesmo versículo. Aqui fala a natureza humana, né? E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, a pergunta é, o que há no homem então? Que ninguém faz isso. O que há no homem então? Porque Jesus vê, eles creram, mas Jesus não confiava. E o que havia no homem? Agora Jesus vai dizer o que há no homem. Então, capítulo 13, ele vem como Jesus, como um médico, que vai dar um diagnóstico do que há no homem. Por que ele não confia no homem? Qual é a prova disso, Yuri? O primeiro versículo. Ele vai dizer, havia entre os fariseus um homem. Só que esse não era um homem comum. Ele era um fariseu. Ou seja, é o melhor homem que pode haver no sistema religioso da época. É um homem, um fariseu chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ou seja, ele não é apenas um homem, ele é o melhor protótipo de homem que pode existir. E agora o médico Jesus vai dizer o problema que há no homem. Esse é o problema que há no homem. Joga fora. Joga fora que não presta mais. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, muita gente quer debater aqui por que ele foi de noite, se ele tinha medo e tal, não estou nem aí para isso. Quero falar sobre o novo nascimento. E lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas, você lembra lá que muitos viram os sinais e creram no nome de Jesus? Mas aqui Nicodemos faz a mesma coisa? Sabemos. Eu sei que tu vem, nós sabemos que tu vem da parte de Deus, porque tu faz sinais. A isto Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora o que é nascer de novo? Eu vou continuar para a gente poder entender. Então, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascerá a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vou ler o 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então agora, preste bem atenção. Aqui, Jesus, ele diz que para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Ver aqui, é a mesma coisa que crer. É a mesma coisa que receber sentidos espirituais, que se deleitar no reino de Deus, ou seja, perceber as coisas espirituais. Você vê que Nicodemos tinha dito, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. E lá no versículo 23, muitos viram sinais. Eles viram sinais, eles viram, mas eles não viram o reino. Ah, mas o reino de Deus é manifesto pelos sinais. Mas o reino de Deus é algo mais profundo do que só os sinais. Está conseguindo perceber? Existe algo que deve ser visto, que só pode ser dado pelo Espírito Santo. Por isso que eles não conseguiam crer. Eles precisam nascer de novo para poder ter essa visão espiritual do reino, que é muito mais profundo do que ver os sinais dizer de Deus. Muito mais profundo do que ver o milagre dizer é de Deus. Eles precisam nascer do Espírito. Nascer de novo. A palavra aqui, quando fala de novo, aqui
várias traduções, e a tradução original mesmo, mais próxima, é do alto. Nasce do alto. Então esse é o primeiro ponto que eu quero expor aqui. Nascer de novo, o primeiro antes. Né? Ver o reino implica em crer. Implica a mesma coisa que crer. Ver o reino é crer. É ter os sentidos espirituais abertos e ver Cristo como algo mais precioso. Ver as promessas de Deus, ver o próprio Deus como algo precioso. E por isso a pessoa crê. É receber sensibilidade espiritual. Os sentidos, ver, ouvir. Entende? É algo espiritual que é feito dentro da pessoa, não fora. Isso você vê. Segundo ponto é, nascer de novo é o mesmo que nascer do alto, ou seja, da autoridade maior. Ou seja, você não escolhe nascer fisicamente, nascer da sua mãe. Por que alguém vai escolher nascer do alto? Se para nascer na vida física, nós não escolhemos, muito menos nascer do alto, nascer de novo. É necessário uma obra soberana de Deus. Pense numa linha vertical que vem lá do trono. Isso não é concedido por mais ninguém. Isso pode ser visto, vamos lá, voltar no capítulo 1, versículo 12. Ele vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, 1:12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A palavra poder aqui, ela está mal traduzida, a palavra exousia, significa autoridade. Quando é poder, de poder, é dínamos. Dínamos é poder, de dinamite. Mas exousia é autoridade. Ou seja, ele está dizendo aqui que somente aqueles que creem têm a autoridade de dizer que são filhos de Deus. Receberam essa autoridade. Mas ele não está dizendo que eles creram e por isso eles foram feitos filhos de Deus. No 13 ele vai explicar. Ou seja, quem creu tem o direito, ou seja, o direito. Entendeu? Agora, eu creio, então eu posso dizer que eu sou o filho de Deus. Quem não crê não pode. Mas não foi a minha fé que fez você. Perceba o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eles não nascem do sangue, não nascem da carne, não nascem da vontade do homem, mas de Deus. Existe Deus, ele nasce do alto, entendeu? Ele não nasce do sangue, não nasce da carne, não nasce da força, ele nasce do alto. Uma autoridade máxima, que é Deus, que faz com que ele nasça de novo. Então, nós temos isso. Primeiro, como eu já citei, a pessoa deve receber sentidos espirituais para ver o reino de Deus. Por quê? Pense num bebê. Para você ver algo espiritual, você deve ter essa categoria. Ter essa intimidade com esse reino do Espírito. Existe um reino espiritual. O reino de Deus. E para você poder ter contato com ele, você precisa ter sentidos espirituais. Agora você pensa numa criança, quando ela nasce. Ela nasce com olhos, ela nasce com ouvidos. A criança nasce perfeita, né? Assim é o novo nascimento. Quem nasce do Espírito recebe olhos espirituais, ouvidos espirituais, um coração novo, uma mente nova. Então ela consegue entender as coisas espirituais, ela consegue perceber as coisas espirituais, ouvir a voz de Deus, da autoridade máxima, que ela nasceu daquela autoridade. Entende? É que nem o filhote ouvindo a voz do pai ali, chamando ele. Então essa é a relação. Glória a Deus. Então, ele precisa nascer de novo para ver o reino. E nascer de novo implica nascer do alto. Nascer de novo é nascer do alto. Bem, ótimo. Significa que só Deus pode fazer essa implicação. Então não existe isso. Creia e você nascer de novo. Não. É que nem botar a carroça na frente dos bois. Deus te faz nascer de novo, então você crê. Ou você pode crer o quanto quiser, mas essa fé Deus não quer. Deus vai rejeitar ela. Que nem Jesus olhou para os caras e disse, não, tá fora. Entendeu? Não confiava. Eu quero essa aqui. Que não pode ser imitada. Que não, tu pode rodar num culto. E Deus vai olhar. Entendeu? Tu pode pegar, profetizar, expulsar demônio.
Tu pode falar em línguas, pode fazer um monte de coisa, mas se tu não tem isso aqui, tu vai pro inferno. Entendeu? Então precisa nascer de novo, isso é uma obra que só Deus pode fazer. Amém. Glória a Deus. Perguntou-lhe Nicodemo, a gente já leu isso aqui, deixa eu pegar aqui. Então Jesus, ele vai falar de outra coisa, que se deve nascer da água e do Espírito. A palavra no original ali, se quiser anotar, isso é importante, é água e Espírito, tudo junto. Não é nascer da água e Espírito. Água e Espírito, água e Espírito. Água e Espírito, no original. Tem água e Espírito, água e Espírito. Por quê? Porque tá falando sobre um evento só, uma coisa junta. Então, algumas pessoas pensam que nascer de novo é ser batizado. Não. Não é. É nascer da água. E agora nós precisamos, para entender o que é nascer da água, e essa água tem relação com o Espírito Santo, nós precisamos usar um princípio chamado, um princípio da Escritura, de comparar coisas espirituais com espirituais, Paulo fala. Então nós temos que comparar com isso. Jesus era judeu, está falando para o judeu. Depois ele vai repreender Nicodemos por não saber isso. Nós vamos ver isso. Ou seja, Nicodemos, tu já deveria saber disso. É isso aí que Jesus diz para ele. Ou seja, eles tinham informação suficiente para entender o que Jesus estava falando. Então, aonde nós vemos a água sendo mencionada juntamente com um novo homem sendo gerado? Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Isso que eu estou ensinando para vocês é exegese. Para você entender as coisas espirituais, é assim que se faz. Ezequiel 36, versículo 25. Aqui Deus está falando com Israel. Com Israel. Mas a Escritura ela não se refere só a uma profecia específica para aquela nação de Israel. Jesus toma essa linguagem, e toma várias linguagens, da restauração de Israel, para falar sobre o reino de Deus, que é espiritual, não natural. Então, aqui o profeta está falando coisas que aconteceriam com a nação, mas a nação verdadeira não é aquele povo judeu ali, só. A nação verdadeira são aqueles que Deus escolhe, entende? Que fazem parte de um povo. E espiritual essa nação. Nós vamos ver isso depois em Romanos e em Gálatas, Paulo fala sobre isso. Então essa profecia, ali no 25. Então, vamos pegar aqui o 24. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Você percebe em primeira pessoa. Eu tomarei dentre as nações. Eu congregarei. Eu trarei para a vossa terra. Então, eu estou botando o pronome em primeira pessoa, mas o pronome está invisível ali, para você entender que é Deus que faz tudo isso. Aspergirei água pura. Deus. Aspergirei água pura sobre vocês e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. A água não pode fazer isso. É algo espiritual. Deus vai te purificar com água pura. Essa água Jesus diz, vem a mim e beba. É o Espírito Santo. Mas Deus é que asperge. Entende? É Deus que faz. Agora vamos lá. Dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. E tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha só. Eu vou te dar um coração novo e vou colocar um espírito novo. Uma nova pessoa. Entendeu? Novo nascimento está junto aí. Então, aspergir água pura está ligada com esse coração novo. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei com que andes nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. O Deus que vai fazer você obedecer. Não é nós. Ok, onde mais nós podemos ver a referência de água? Nós vemos quando Jesus diz, quem tem sede, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E eu vos darei de graça Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque diz a Escritura que do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja,
Mas nós sabemos que só pode vir a ele aquele que o Pai trouxe, João 6,44. E só tem sede quem está vivo. O morto não tem sede. O homem natural está morto. Ou seja, ele vai para receber a Cristo, receber o Espírito, mas ele já tem uma vida operando nele. Então você tem que entender que ali ele está falando de receber uma porção maior do Espírito. Receber o Espírito ali com a promessa ali de Atos. Mas o Espírito já está trabalhando ali. Secretamente. Então você tem que entender essas duas conexões. Só que por que eu apontei água? Porque a água aponta para o Espírito, para você entender. Então para a pessoa crer, precisa nascer do Espírito. E para a pessoa receber o Espírito, precisa ter nascido do Espírito também. Entende? Então tudo é Deus, do começo ao final. Agora nós vamos ver 1 Coríntios 6. Aqui, 10. Vamos pegar o 9. Ou não sabeis, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Lembra da nossa, nós estamos procurando aqui a chave água. Ok? Para você entender o que é nascer da água. Que não é batismo nas águas, ok? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados. Olha a palavra ali. Lavado, com o que se lava? Com água. Como? Fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Essa lavagem, ela implica ser lavado pelo Espírito. Mas tem um texto melhor para a gente entender. Tito 3, 5. Tito 3, 5. Vamos ler o 4, para a gente entender aqui. Quando, porém, Tito 3, 4, se manifestou a benignidade, Tito 3, 4 em diante. Tito, capítulo 3, versículo 4 em diante. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, e não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a água não é o batismo nas águas, é a lavagem que o Espírito Santo faz na nossa vida, que produz arrependimento. Ok? Que produz purificação. Ok? Tudo bem, vamos continuar. Voltamos para João. Então, está bem entendido então que a água não tem nada a ver com o batismo nas águas. João 3. Ok, o que mais a gente pode pontuar aqui? Então, se nasce da água e do Espírito, ou seja, se é lavado pelo Espírito e se nasce do Espírito Santo, né? Para entrar no reino de Deus, e entrar no reino de Deus aqui não é receber galardão. O reino de Deus é a esfera espiritual. Ou seja, a pessoa entrou para um governo. Pensa num reino. O que tem um reino? Um rei. Um rei. E tem o quê? Ouro. Ouro. É bom. O que mais tem um rei? Coroas, súditos. E o que mais? Povo. Mas o que mais tem um rei? Ele vive de acordo com as regras de quem? Do rei. Então, ele entra dentro desse reino que é um reino espiritual. Está entendendo? E ele nasce do Espírito para poder entrar nesse reino. Então, se entra nesse reino pelo novo nascimento. E se entra depois pela ressurreição. Então eu entro espiritualmente no reino de Deus, agora, quando eu nasci de novo. Mas depois eu vou entrar com um corpo novo. Então eu entro em duas etapas.
Eu entro espiritualmente, então eu já sou parte desse reino. Mas depois eu entro no final. Mas só posso entrar no final se eu participei do novo nascimento. Então, tem duas mortes. Tem a morte física e a espiritual. Na verdade, tem três. Tem a morte física, tem a espiritual, como já é morto. E tem a segunda morte, que é a morte no lago de fogo, chamada segunda morte. Nós vamos separar só em duas. A física e a no lago de fogo. Quem participa do primeiro nascimento, que é o nosso físico, vai para o lago de fogo. Quem participa do segundo não vai para o lago de fogo. Então quem participa do segundo nascimento não vai mais para o lago de fogo. Já não vai mais para lá. Só quem nasceu o segundo nascimento. Quem nasceu no primeiro. Então ele vai dizer aqui, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Tá? O que ele quer dizer com isso? Ou seja, o que é nascido da carne é carne. Ele está falando de categorias aqui. A carne ela não pode se tornar espírito e o espírito e só pode se tornar espírito o que é nascido do espírito. Ou seja, é impossível para a carne se tornar espírito. Ela vai continuar sendo carne. Ela nunca vai deixar de ser carne. Ela sempre vai ser carne pelo resto da vida. Então são duas categorias diferentes aqui. Ou seja, o que nasceu da carne é carne. E significa que todo homem que não nasceu de novo é carne para Deus, é carne espiritualmente falando. E tem todas as implicações da carne. A primeira implicação da carne é João 6,63. Não precisa abrir. Que a carne não serve para nada. Para nada serve. Ele está falando de coisas espirituais. Ou seja, quem nasceu da carne não serve para nada espiritualmente. É desqualificado. Segundo, é hostil contra Deus. E não pode se submeter à lei de Deus e nem agradar a Deus. Romanos 8, 6, 8. Ou seja, quem nasceu da carne não pode fazer nada. Ou seja, para começar a conversar sobre as coisas espirituais, para começar a entender as coisas espirituais, para começar a obedecer a Deus, para começar a servir a Deus, para começar essa carreira cristã, tem que nascer de novo, do contrário, está desqualificado. E isso é só Deus que pode fazer. Entendeu? Não tem como. Ou seja, nem começa. Se não nasceu de novo, não adianta. Não adianta. Não vai conseguir, tá? Então ele vai dizer aqui também que o vento sopra onde quer e ouve sua voz, e não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. O que significa isso? Que significa que quem nasceu de novo é um mistério para o ímpio. O crente regenerado é uma incógnita. O diabo, o ímpio olha para ele e não entende ele. Quem nasceu de novo não pode ser compreendido. Assim como as coisas espirituais não podem ser entendidas, 1 Coríntios 2. O próprio novo nascido não pode ser entendido pelo ímpio. O ímpio olha o crente, mas o que é isso? Por que briga tanto sobre soberania de Deus? Por que é tão importante falar sobre trindade? Por que essas coisas são tão importantes? Por quê? Vai viver tua vida. Que teologia é importante? Porque para ele Deus é importante. Mais importante do que tudo. Para o ímpio, então, ele é uma incógnita. Ele é um mistério. De repente ele está militando por algo que para o ímpio não tem valor nenhum. Ou seja, é outro reino. É outro governo. Não, isso aqui é importante para mim. A glória de Deus é importante para mim, não negocio. Entende? Então quem nasceu do Espírito não pode ser entendido. É como um louco. Como um louco para o ímpio. 1 Coríntios 2, 15. Vamos ler 1 Coríntios 2, para você entender. Do 6 em diante. Entretanto, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, ele está falando aqui de uma sabedoria que era mistério que foi revelada agora. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu,
Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, agora vem um versículo que todo mundo gosta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, que Deus preparou para mim, nem olhos viram. Ei, para aí. O crente gosta de um versículo isolado, né? Não vamos ler o 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, aquilo que os olhos não viram, Deus me revelou. Entendeu? Os olhos não viram, mas eu não ouvi no olho. Não ouvi no ouvido físico. Eu nasci num reino espiritual. Então eu ouvi do Espírito que Deus preparou essas coisas para mim. Ser conformado à imagem de Cristo. Entendeu? Que eu estou num outro reino, que eu tenho coisas superiores, promessas superiores. Que eu faço parte de algo especial. Entende? Deus me revelou. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Ou, isso aqui dá um nó até na cabeça de alguns, porque o Espírito do homem conhece ele. Conhece o próprio homem. Ou seja, o Espírito tem poder inteletivo. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Assim também as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem da parte de Deus, para conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Presta atenção. Quem está no mundo não pode conhecer as coisas de Deus, mas quem tem o Espírito de Deus pode conhecer as coisas de Deus. Porque recebeu o Espírito Santo para isso. Se recebe o Espírito Santo para conhecer as coisas de Deus, então se recebe o Espírito Santo antes mesmo de crer. De alguma forma. Está entendendo? Então Deus te dá o Espírito e depois te dá de novo uma outra porção do Espírito. Está entendendo? Ou seja, tudo pelo Espírito do começo ao fim. É tudo pelo poder de Deus. Entendeu? Tudo pela soberania de Deus. Disso também falamos, não em palavras, ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É isso que eu tinha dito. A gente compara coisas espirituais com espirituais. Ora, agora vem o versículo que eu queria. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, é um reino muito alto para ele. Na verdade, nem se trata de altura, nem de pequenez. Se trata de uma categoria totalmente outra. É como se fosse uma outra dimensão. Só pode entrar lá quem é dessa dimensão. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Todas. Ok? O natural não pode discernir, não pode entender elas, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque é um reino totalmente diferente. Quer ver? Fumar cigarro é pecado ou não? E agora? O homem espiritual, ele sabe responder isso. Não porque é proibido, porque não existe nada proibido. Porque tem alguma coisa que diz para ele o que ele tem que fazer ou não. As coisas são solistas, mas um pouco. Também a palavra, mas também tem o Espírito Santo ali. Entende? Então, ele julga tudo. Aí ele vê um irmão fumando, ele vê o irmão tá fumando. Mas ele sabe que o irmão do outro reino dele não sei porque ele está fumando. Entendeu? Porém, o homem espiritual julga tudo e por ninguém é julgado. Mas quem conhece a mente do Senhor, que não o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ok? Então, ou seja, aqui ele acaba com tudo, né? Ou seja, não se trata só de... então muitas pessoas vão dizer que o novo nascimento é você corrigir a sua vida, começar a fazer as coisas corretas.
obedecer a lei, obedecer a Deus, fazer isso, fazer aquilo. Não. O novo nascimento é receber uma nova vida espiritual. É uma questão de ontologia. Ou se é ou não. Ou se é uma nova criatura ou não. É como eu sei que eu sou homem. Ou, né, sou mulher. No caso das meninas. Não, eu sou homem, eu sei que sou homem. Não preciso ficar lembrando que eu sou homem. O novo nascimento é a mesma coisa. Então eu não preciso ficar se autoafirmando. A carne que gosta disso. Né? Se autoafirmando que ele é uma nova criatura. Ele é. Então muita gente vai dizer assim, tem que renovar tua mente, tal, tem que renovar. Aí declare, decrete, declare. Pode falar o quanto quiser, se for um ímpio vai pro inferno. Ah, eu sou nova criatura, Deus está dizendo, não. Porque não depende, não interessa quantas vezes tu fala, não interessa quantas vezes tu faça um mantra, não interessa quantas vezes tu fique repetindo, não interessa. Depende da soberania de Deus para ser nova criatura. Não importa. Entendeu? Ou seja, isso se aplica a tudo na nossa vida cristã. Vai orar pelo irmão. Aí vem o outro, ora. Vai orar, evangeliza. Pega um chicote e bate na sua. Vai. É só a musiquinha, né? Mas pode ir, evangeliza quando quiser, bota a mão na cabeça, faz acontecer. Entendeu? Não se trata disso. Se trata do poder de Deus. Você pode fazer tudo isso. Outra coisa, tu pode até ser usado por dons espirituais e não ter isso. Não ser nova criatura. Balaão profetizou e era ímpio. Números 23. Aquelas pessoas que Jesus diz, nunca vos conheci. Mateus 7. A Bíblia diz que Deus conhece os eleitos antes da fundação do mundo. Mas ali é conhecimento de intimidade nos dois textos. Ou seja, pode fazer milagre, pode plantar bananeira, pode fazer o que for. É necessário uma obra soberana de Deus. É algo muito sério. Nossa sociedade transformou o Evangelho numa palhaçada, bem na realidade. Uma coisa que o homem pode assimilar, pode imitar. Né? Igual um macaco ali imitando, um crente. Bota um terno, pega uma Bíblia. Né? Então me perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Versículo 9, acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ou seja, tu já devia saber, mano, dessas coisas que eu estou falando. Já devia saber. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, ou seja, se você não crê, ou seja, a gente falou que o novo nascimento é algo que deve acontecer aqui. Então muita gente vai dizer, o novo nascimento é lá no céu. Não. Ele está falando que é coisa terrena, ou seja, é algo que acontece aqui. E ele diz assim, Jesus está falando, se tratando das coisas terrenas não me credes, como me crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, se já é um mistério para ti entender o novo nascimento, como é que tu vai entender as coisas do céu? Não pode entender. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Interessante, né? O Filho do Homem está no céu, está ali falando com ele. Eu desci do céu, ou seja, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, eu, né? Jesus. A saber, o Filho do Homem que está no céu. Como é que ele está no céu e está ali também? É presente, é Deus. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então agora ele fala sobre salvação, quem crê. Agora ele falou sobre fé, presta atenção. De novo, a fé é a mesma coisa que ver o reino. Está entendendo? De modo que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que aconteceu no deserto? O povo foi mordido pelas serpentes, porque eles murmuraram. E Deus, em vez de
fabricar um monte de pau e dar para eles bater na serpente e matar, ou simplesmente fazer a serpente desaparecer. Não. Não vou tirar a punição, mas vou te dar uma redenção. Olha para essa. Moisés faz uma serpente de bronze, pendura numa haste de madeira. Quem olhar para aquela serpente vai ser curado na hora. Então qual era a maneira de ser curado a picada da serpente? Era olhar para a serpente de bronze. Assim ele está falando que a maneira do homem crer é olhar para Cristo. Só que olhar aqui é crer. Ou seja, olhar para Cristo é crer nele. Olhar para Cristo é crer nele. Olhos. Quem pode ver? Quem nasceu. Está entendendo? O ímpio pode pegar um pedaço de pau ali com Jesus pendurado na cruz e ficar olhando para aquilo ali. Mas isso não é olhar para Cristo. Tem que nascer do alto. É algo espiritual. Entende? Ou posso ficar pregando aqui, desenhando Cristo para vocês na pregação, mas se tu não tiver olhos espirituais, tu não pode ver. Ou seja, é uma habilidade, é uma capacidade da natureza de Deus, do reino de Deus. É algo que só Deus pode dar, olhos espirituais. Entenderam? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Deus ama o mundo? Salvando quem crê, quem Ele quer que nasça de novo. Ele ama o mundo salvando quem Ele quer. Ele está salvando, Ele está amando o mundo. O mundo aqui, a palavra mundo, cosmos, primeira tradução em grego é sistema. Pode parecer estranho, né? Sistema, organizado. É de onde vem a nossa palavra cosmético também. Está falando de organização. E aqui eu creio que no 16 é o mundo inteiro. Ou seja, a criação toda. Deus amou a criação que Ele mandou o Filho dele para salvar essa criação. Mas salva como? É que nem eu dizer, eu vou salvar os pumas. Vou salvar os pumas lá da Patagônia. Lembra lá que a gente estava vendo lá? Só que, como que eu vou salvar os pumas da extinção? Não significa que eu vou salvar cada puma que está lá. Entende? Eu estou falando no sentido geral. Eu vou salvar os pumas. Mas eu posso pegar só um casal, 4 casal de pumas e salvar os pumas todos. Enfim, é isso que ele está dizendo aqui. Salva quem crê. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, o papel de Jesus não era condenar. Não significa que ele não vai vir julgar o mundo depois. Ou que Deus ele vai. Mas agora, como o Cordeiro de Deus, ele não veio fazer isso. Ele veio salvar. Ou seja, agora é o dia da salvação hoje. Vamos se arrepender. Hoje, entendeu? Agora não é a hora disso. Agora é a hora do homem ser salvo. Vai ter o tempo para ele ser condenado, mas agora o Filho veio salvar, não veio condenar. Mas ele fala por quê que ele não veio julgar. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Entendeu? Quem nele crê, quem que crê? Quem nasceu de novo, que é o prerrogativo só de Deus, Deus é que escolhe, não é julgado. E quem não crê, já está. Ou seja, já está, vai ser cobrado lá na frente, mas já está julgado. O julgamento já foi dado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora presta atenção aqui. Ele está falando sobre novo nascimento, sobre crer. E ele diz que os homens amam. Oh, presta atenção, crer e amar. Muitas pessoas fazem um desserviço quando separam lei e evangelho, porque não conseguem explicar. Mas ele diz aqui que os homens amam mais as trevas do que a luz. Existe uma ligação em crer em Deus e amar a luz. Você não crê numa coisa que não ama. Existe uma ligação, entendeu? Só que a Bíblia diz que nós não amamos a Deus. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:10 e 19. Ou seja, amar a Deus é algo que Deus opera. É necessário que Deus dê um novo coração para que o homem ame a Deus, porque o homem tem o coração endurecido. Deuteronômio 29, 4 e Ezequiel que a gente leu lá. Ou seja, existe uma ligação entre amar a luz e crer.
Não tem como desligar isso. Então é necessário que o homem nasça de novo, receba um novo coração para que ele creia. Então ele está dizendo aqui, o homem ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Agora nós vamos chegar ao ponto máximo que a gente vai terminar. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, aborrecerá odiar. Odeia a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Ou seja, quem pratica o mal não vem para a luz. Agora, quem é que não pratica o mal? A Bíblia diz que todos nós pecamos. E que as nossas melhores obras são trapos de imundícia. Isaías 64,6. Como que a gente pode ir até ele? 1 João 2, João apóstolo no nascimento. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou seja, para vir para a luz. Porque só vem para a luz quem pratica a justiça, Deus está falando. Porque quem não pratica a justiça não vem para a luz. Ou seja, é necessário uma reforma interior no homem para que ele venha e creia de verdade. Você percebe que começa uma graça que transforma para que a pessoa creia de verdade? Então ele está dizendo aqui que só pratica a justiça quem nasceu de Deus. Ou seja, praticar a justiça é praticar toda a palavra, o que a palavra diz. Claro que ninguém vai conseguir praticar tudo, mas praticar adequadamente. Existem duas maneiras de praticar a justiça. Existe a maneira injusta de praticar a justiça. Por exemplo, eu vou ajudar o Diego. Por quê? Porque eu quero me beneficiar disso. O homem natural, ele odeia Deus, mas ele quer fazer boas obras. Por quê? Porque ele ama o outro. Porque ele está amando o outro. Deus não quer que ele ame aquela criatura sem amar ele primeiro. E outra, se deve dar glória a Deus pelas obras que ele faz. Ele deve reconhecer que Deus é que opera nele essa obra. Ou seja, ele só vai conseguir glorificar Deus, ou seja, fazer o que é apropriado, se, tu entendeu? Ele nascer de novo. Agora, ele pode ajudar o Diego? Qualquer um pode. Ele pode praticar justiça, dar comida para o pode. Só que para Deus não vale essa obra. Ela é uma obra feita na escuridão. Depois nós temos... deixa eu me lembrar aqui. Tudo que não vem de fé é pecado. Romanos 14, 23. Ou seja, o ímpio faz, mas não tem fé. Como a gente viu, só quem nasceu de novo. Então, você vê que existe uma barreira de duas categorias. Não se trata só de fazer ou não fazer. Aqui Jesus não está dizendo. Porque os fariseus, aqui a gente viu que Nicodemos, ele era um fariseu. Jesus disse para fazer tudo o que eles dizem. Ou seja, a doutrina deles é correta. Mas não imitar ele nas suas obras, porque eles dizem não fazem e tal. Mas aqui é um status máximo de religião daquela época. Ou seja, tudo que ele faz não adianta para Deus. Pode ser, mas eu sou o teólogo fulano de tal, não sou de novo, vai para o inferno. Mas eu sou o papa, eu sou o bispo, eu sou, sei lá, não interessa. Mas eu expulsei demônio, Jesus, eu fiz milagre. Você pratica iniquidade. Mas como que eu pratico iniquidade? Expulsando demônio pratica, porque tu não me glorifica em tudo. Mas como que eu pratico iniquidade? Não, porque isso não vem de algo que glorifica Deus. Se percebe? É um reino diferente, é outra história. É tudo o contrário, tudo avesso. É um evangelho que ninguém prega hoje. Por quê? Porque se negociou valores, como se existisse algo puro nas coisas do ímpio, de quem não tem essa fé verdadeira, mas não existe nada. E se nós que somos salvos e regenerados ainda pecamos, quem dirá ainda o ímpio? Mas enfim, agora nós vamos terminar. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Essas obras, ok? Então, essa primeiro... Eu vou parar por aqui sobre o novo nascimento, mas não vai ser só isso, nós vamos ter 3. Depois nós vamos falar, a gente falou sobre a água, sobre a nova criatura, sobre os sentidos a gente fala um pouco, né?
essa nova criatura tem novos olhos, novos ouvidos, uma mente nova, um coração novo, ou seja, uma outra realidade espiritual. Ela consegue perceber e captar coisas espirituais. É isso que é nascer de novo. Mas depois, agora nós vamos falar sobre que isso também implica remover a sensibilidade. Então nós vamos ler textos, por exemplo, na Bíblia, as pessoas não entendem muito. Deus vai dizer, circuncide o teu coração. Não endureça a cerviz. O que ele está falando? Ser sensível. Ou seja, você percebe algo que se deleita em Deus. Ou seja, e isso é uma obra que Deus que faz. Eu dizer, eu vou circuncidar o teu coração. Ou seja, Deus ordena, mas o homem não pode. Então ele vai lá e faz. Então é tudo uma obra de Deus, na verdade. O homem não pode fazer. Consegue entender? E para isso é necessário que, para isso e para tudo, é necessário Deus dar essa sensibilidade espiritual. Então essa fé verdadeira é uma fé que se deleita em Deus. Uma coisa que pode expressar bem é o Salmos 37, quando você tiver tempo, leia na sua casa. Ele vai dizer assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Aí ele vai dizer o quê? Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor e ele vai conceder o desejo do teu coração. Senhor, eu me deleito em Deus. Para isso eu preciso nascer de novo. Ou Malaquias 3:2 vai dizer, 1 e 2, né? O mensageiro da aliança que vocês desejam. Ele fala de desejo, fala de apreço, fala de apreciar as coisas de Deus. E isso só quem nasceu de novo pode. De maneira adequada. É preciso receber um novo coração para desejar as coisas de Deus. E precisa receber uma mente nova, que é a mesma, muitas vezes dá na mesma coisa do coração, para se ver, não vou dizer prescutando, mas como é que eu vou usar aqui? Apreciando as coisas de Deus, apreciando a Deus. Entende? Então, todo o povo de Deus, ele é ensinado pelo Espírito de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Todos os filhos de Deus. Entende? Então existe algo unânime, que é de um reino. Não se trata só de fazer uma decisão que amanhã acaba. É uma coisa que nós não podemos fazer. Amém, irmãos? É o primeiro sermão só. Eu espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa. Tá? Deus abençoe. E agora nós vamos... Eu pedi para o Diego para... Muito obrigado, irmãos, por assistir aí. Eu pedi para os irmãos agora fazer o batismo. Tchau. Nós vamos fazer o batismo. Pedi para o Diego desligar ali.